Muito bem, irmãos, vamos pensar nesta manhã sobre vidas transformadas. Jesus transforma. Em Cristo nós somos nova criatura. Então precisamos ver, e transformações são essa, como nós somos transformados, a maneira desta transformação. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler na Almeida Atualizada, NAA, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 ao verso 25, e capítulo 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrando que o Espírito Santo ilumina a nossa mente. Então, eu aprendi isso, né? Antes de ler a Bíblia da devocional, tenho que lembrar que o Espírito Santo vai me ajudar, né? Então, tenha certeza que o Espírito Santo já está te ajudando, né? Já está trabalhando, vai trabalhar na sua vida, porque esta é a palavra do Senhor e ela foi inspirada no Espírito Santo. Então, Deus está falando, mas pode ter certeza que o Espírito Santo está falando com você agora. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 17. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante todo o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingindo, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra do Evangelho que foi anunciado a vocês. O texto é longo, mas vamos ler 2, de 1 a 10. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por eles lhes sejam dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casas espirituais, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios agradáveis, espirituais agradáveis a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores
rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse verso 9, é bom vocês estarem sempre decorados, lembrando desse texto, é muito importante. Verso 10, para terminar, antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, agora alcançaram a misericórdia. Amados irmãos, Deus nos chamou para sermos santos. Ele é santo e diz a sua palavra, e nós lemos aqui, sede santos porque eu sou santo. Você se converteu, nós nos arrependemos, reconhecemos o nosso pecado, fomos regenerados, fomos justificados e devemos estar agora em processo de santificação. A salvação não parou na justificação. A Bíblia exige, Deus exige que você se santifique a cada dia. E somos lembrados a isso. No Velho Testamento também. Santificáveis, porque amanhã Deus vai fazer grandes obras nas nossas vidas. Então a santificação está ligada diretamente à nossa vida, à nossa caminhada com Deus. E fomos transformados para isso, para termos esta nova caminhada com Deus, ajudados por Deus. Então Pedro exorta aqui os crentes que foram regenerados, que foram transformados em Jesus Cristo, para deixar de fato, de verdade, os seus pecados antigos para viverem vidas santas. Fala pecados antigos, não sei se tem pecado novo, porque a gente está sempre pecando, né? Então, mas primeiro a gente deixa os pecados que Deus esqueceu, né? Que Deus esqueceu. E parece que Deus quer esquecer também dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa desobediência durante a nossa caminhada. Ele pede para nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. Então, o novo nascimento não vai eliminar a capacidade do crente para pecar, para desobedecer, para errar, né? Continuamos errando. O crente nascido de novo, ele vai poder escolher, e você vai poder escolher ou pecar ou desobedecer a Deus ou não. Obedecer ou não obedecer. O melhor é obedecer. É melhor obedecer. Então, isso quer dizer que o próprio crente, eu vou determinar, eu sei o que eu posso fazer de certo e de errado. Eu sei, o Espírito Santo me ajuda a saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Nós temos essa capacidade, Então, se o crente resolver não pecar e viver para Deus, o próprio Deus com certeza vai se encarregar de lhe dar forças para viver. E se você tiver alguma desobediência, algum tropeço, alguma situação, Deus vai te ajudar a reconhecer e a se arrepender disso. Então, amados irmãos, nós fomos transformados para esperar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas, né, se fizeram novas. Então, nós temos que esperar em Cristo. Os versos de 13 a 21 falam a respeito de Cristo. Nós lemos aqui, né? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, nós fomos escolhidos desta maneira em Cristo Jesus. Somos exortados a sermos sóbrios como filhos obedientes, sendo santos. Sóbrio é ligado à bebida, né? Nesse sentido, nós temos que ser sóbrios. Aqueles que bebem não, né? Aqueles que já leram sobre a bebida, ou aqueles que já beberam, sabe que a sua mente é atingida, né? O álcool vai na corrente sanguínea e cada um tem uma atitude, mas muitas vezes no outro dia, aqueles que bebem dizem que não lembram de nada do que fizeram.
né? Então, ser sóbrio, né, é saber o que está fazendo, é estar levando esta vida em sobriedade. Então, fora de Cristo, nós sabemos que não há salvação. A salvação não é em Cristo e mais alguma coisa. Nós encontramos, uma coisa que eu digo é obras, ou alguma coisa que você vai fazer, alguma campanha, algo que você tem que fazer, até fazer uma campanha para ler a Bíblia. Ó, Senhor, agora eu vou começar a ler a Bíblia, né, todo dia porque a situação ficou ruim. Não, você tem que ler a Bíblia, não é porque a situação está ruim. Você tem que ler a Bíblia porque você tem que ouvir Deus todos os dias. Você tem que orar porque você tem que falar com Deus todos os dias. Então, a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não podemos esquecer, como eu disse aqui, da santificação das nossas vidas. Então, ele diz que nós precisamos cingir os lombos, isto é, arregaçar as mangas para crescermos. Então, o nosso crescimento requer esforço contínuo. Vamos ler aí 2 Coríntios, por favor, 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando o quê? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, a nossa santidade precisa ser aperfeiçoada a cada dia, melhorada a cada dia, esforço contínuo. Algumas heresias ou algumas palavras são atraentes porque negam a necessidade desse esforço para crescer, da perseverança e outras atitudes que precisamos fazer para crescer. Alguns falam até que não pecamos mais, né? Então, já está salvo, você não peca mais, aconteça o que acontecer, você vai entrar no céu. Claro que você vai entrar no céu, né? Mas às vezes eu lembro, né, que você vai entrar no céu chamuscado, né? Paulo fala disso, né? Você vai entrar ali, né? Não sei como que você vai entrar, não sei se vai ter, né? Como que vai ser essa atitude, mas vocês, né, são palha, né? Eu não sei se tem crente palha ou não, mas, né, você pode se arriscar nesse sentido, mas nós temos que procurar ser perfeito em todas as coisas. E nós temos a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a perfeição e sermos perfeitos como Cristo é perfeito. É sem mancha, sem mácula. É como a igreja, a responsabilidade do ministério pastoral da igreja é entregar a igreja sem mácula, sem mancha, limpos e puros de coração. Então é isso que nós temos que lembrar, que a palavra de Deus nos ensina. Isso que é ser perfeito. A perfeição completa se dará, com certeza, lá no céu, lá no céu. Então, seria muito bom se nós não fôssemos tentados, seria uma maravilha, mas nós somos tentados. E Deus nos dá força para passarmos esse momento da nossa vida das tentações. Então, seria muito bom se a vida com Cristo, semelhante a Cristo, não fosse de sofrimento, né? Ontem eu estava falando aos homens da associação, né? Então, sobre santidade e sobre vida emocional. Então, algumas pessoas podem até pensar, né? Eu quero ser como Cristo. Cristo não sofreu, né? Cristo não sofreu nada, né? Você sabe como que ele sofreu, né? Como que ele sofreu. Ele ficava triste, ele chorava. E ali na cruz, ali no jardim do Getsemane, foi o momento pior, né, vamos dizer assim, de Jesus. Aquela angústia que ele sofreu ali, né, pedindo até, né, que Deus não o fizesse passar por aquilo, mas ele disse o que? Seja feita a tua vontade. E essa é a nossa oração, né? Eu estou passando por angústias, eu estou sofrendo tentações, eu estou passando por dificuldades, mas como eu fui separado do Senhor, né, para ser santo, que o Senhor haja na minha vida, mas em tudo seja feita o quê? Seja feita a tua vontade, Senhor. Então nós somos filhos obedientes, diz aqui a palavra de Deus, e como filhos de Deus não obedientes, né? Como filhos de Deus nós devemos ser
obedientes e obedecer a Deus, conhecer a palavra do Senhor, conhecer aquilo que Deus tem para a nova vida. Já fomos reconhecidos, fomos salvos, não somente das consequências do nosso pecado, mas também do domínio do pecado, E o verso 18 diz exatamente isso. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, mas sim pelo sangue de Jesus, né, que nós podemos lembrar, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil. E nós também devemos, amados irmãos, reconhecer que nosso Pai é aquele que irá julgar todos, sem acepção de pessoas. Então, Ele julgará a todos, sem se importar com quem é a pessoa que Ele conhece. Então, não existe pessoa melhor, mais santa, menos santa, né? Pessoa que se diz, ou alguns que podem até se dizer, não é? E determinar regras para a igreja, determinar regras para os irmãos da igreja, porque isso é que é ser santo, né? Ser santo. Então, nós estudamos sobre a música, né? Então, há um tempo atrás, quem tocava bateria, cuidado, né? Quem entrou tocando bateria na igreja não era santo, né? Não era puro, né? Então, e outros assuntos que nós podemos ter no decorrer da nossa vida. Quantas regras que existiam. A regra única é nós obedecermos a Deus, conhecermos a sua palavra, e por isso é importante conhecer a palavra do Senhor. Por isso nós devemos andar em temor, em respeito a Deus, e termos este respeito a Deus. Então fomos salvos do pecado, e o pecado não tem domínio sobre nós. Então temos que estar lembrando dessa questão nas nossas vidas, que o pecado não tem domínio em nossas vidas. Então nós fomos transformados em Cristo Jesus. Fomos transformados para esperar em Cristo. Fomos transformados para estar vivendo a vida de Cristo em nós. Fomos transformados porque Cristo habita em nós. Porque Cristo habita em nós. Fomos transformados para amar os nossos irmãos. Tendo purificado a alma pela obediência, o verso 22, a verdade com vistas ao amor fraternal não fingido. Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então, fomos purificados para muitas coisas, mas Pedro informa que o principal aqui é para exercer o amor fraternal, é para amarmos as pessoas. Parece-nos que nem sempre nós conseguimos demonstrar esse amor. Muitas vezes rejeitamos as pessoas, muitas vezes fazemos acepção de pessoas, às vezes guardamos mágoas por meses ou até por anos, nunca perdoando de verdade nosso irmão, nem esquecendo o que aconteceu. É claro que sofremos, mas devemos esquecer no sentido de não ter mais intriga, de poder sentar com aquele irmão, de poder amar os nossos inimigos, como disse Jesus. Então, é contra essa atitude que Pedro está advertindo, em vez de fingirmos que tudo está bem. O amor sem fingimento. Você tem uma mágoa no coração, tem alguma restrição, né? Mas o irmão vem te abraçar. Ô, meu irmão, né? A Bíblia fala que na ceia, né, para você ir lá, né? Por que eu vou ser falso, né? Então, diz que tem muita falsidade, pessoas de duas caras, né? Tem um inimigo do Batman que tem duas caras, né? Então, não sei, nós não podemos ser aí duas caras, né? Nós temos que usar do amor, como diz, o amor em verdade. O amor em verdade. Temos que aprender isso, irmãos. Isso está nas nossas emoções, como nós reagimos, de acordo com o nosso temperamento, de acordo com as nossas emoções, né? E nós temos estas emoções. E
E nós não podemos magoar o Espírito Santo. Não saia da vossa boca, diz a palavra do Senhor, Efésios 4, 29 a 32. A 30, só o 30. 30 não, peraí. Pode ser tudo aí, até o 32. Né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então, essa é a nossa atitude. E Paulo escreve aos Efésios. E se nós não tivermos estas atitudes de deixar estas coisas, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Vamos magoar o Espírito Santo. Porque ele está para nos ajudar. Ele está para nos ensinar a respeito das verdades da palavra de Deus. Então, sim, nós podemos magoar o Espírito Santo através da ira, através do amargor, através dessas atitudes, Então, nesse sentido que nós devemos estar lembrando. Então, e a ira, muitas vezes, toma outras formas, outros sentidos. E se nós formos transformados para amar o nosso irmão, eu preciso ver como que eu me sinto, como que eu estou reagindo às minhas emoções. O que eu faço com estas minhas emoções? O que eu faço com o rancor? O que eu faço com o ódio? O que eu faço com a inveja? O que eu faço com o ressentimento? O que eu faço com a minha intolerância, com a minha crítica, com o meu desejo de vingança, com a minha indignação, com a minha insubordinação, com meus ciúmes? Eu amo as pessoas, mas não amo o meu chefe, então eu sou um insubordinado. Então não sei se tem crentes, irmãos da igreja, que são pessoas insubordinadas. Insubordinadas. Ciúme, agressão, maledicência. Então são várias atitudes que nós temos que ver na nossa vida, para vermos essa santificação, para vermos como nós estamos tratando o nosso irmão. Então não podemos até ver sem o calor humano. Não sei se esse calor humano, não sei quando a gente se junta. Então acho que esse sentido. E um ao outro ajudou e disse ao seu irmão, esforça-te, esforça-te. Então não sei que amor quente é esse, mas é um amor ligado pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, nós lembramos que ele é como fogo. Então nesse sentido que nós devemos estar tratando o nosso irmão. E esse amor vem do profundo da alma, vem da transformação que Cristo fez na nossa vida, que o Espírito Santo fez na nossa vida. Como nova criatura, eu tenho que ter esse amor, o amor de Deus em mim, para estar me relacionando com as pessoas. Se eu já fui purificado pela obediência a Cristo, então aquele espírito egoísta, aquele espírito de não compartilhar, aquele espírito de só vem tudo para mim, para o vosso reino nada, mas nós temos que lembrar disso. Então a raiz do rancor, a raiz da amargura precisam ser retiradas de nós. O espírito rancoroso tem que ser deixado na nossa vida. Nós já renascemos de uma semente incorruptível pela palavra de Deus, que permanece para sempre na nossa vida. Nós renascemos por intermédio da palavra de Deus, e já entendemos que devemos amar os nossos irmãos. Então que Deus nos dê força e capacidade a cada dia para amar os nossos irmãos, e essas emoções que muitas vezes nós temos, que nos afastam de algumas pessoas, elas sejam ensinadas
eu esqueci aqui o verbo, né? Elas sejam ajudadas pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a controlar as nossas emoções. E por último, fomos transformados para crescermos em Cristo. A santificação é um processo e devemos então estarmos crescendo em Cristo Jesus. Pedro diz que somos meninos recém-nascidos, porém precisamos crescer em direção à experiência plena da nossa salvação. E lembramos aqui os textos que dizem, né, que Paulo não quer continuar dando o leite, a mamadeira, né, precisa dar uma comida mais forte. Então não posso ficar como um menino inconstante, como uma criança nesse sentido, né? Mesmo sendo nascidos de novo, temos que deixar o pecado para trás, e é um processo, como já dissemos aqui, estamos dizendo. Então ele diz: portanto, abandonem toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência, como nós dissemos. Veja lá, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 19. Texto também conhecido dos irmãos, de todos nós. Podem ler? Falei para o seu irmão, esteja sempre alegre. Isso. Diz para ele aí, ore sem cessar. Vai. Mais um. Em tudo, vai. Certo? E o último, 19. O outro era magoar. Aqui, você tem que orar, amar, ler a palavra, para não correr o risco de apagar o Espírito Santo, aniquilar o Espírito Santo. Então nós temos que estar lembrando disto. Então deixar a malícia, engano, fingimento, maledicência, desejar o puro leite ou o alimento espiritual. Temos que nos chegar para nos aproximar de Cristo. Pela prática da nossa vontade, devemos deixar a maldade e o espírito traiçoeiro, que é o engano, que representa aquele espírito que não hesita em usar qualquer meio, né, para atingir o seu objetivo. Então, amados irmãos, tem também aqui algumas preocupações. Quando falamos sobre magoar o Espírito Santo e agora sobre apagar o Espírito Santo, nós devemos também lembrar de preocupações que vão gerar em nós, né, uma paralisação ou outras manifestações. As preocupações podem gerar ansiedade, dúvida, timidez, indecisão, superstição, retraimento, solidão, hostilidade excessiva, preocupação, inferioridade, nos sentirmos inferioridades, covardia, suspeita, hesitação, depressão, arrogância, né? Arrogância no sentido de não perder a minha posição. Se eu não quero perder a minha posição, eu vou me tornar arrogante. Então, nós temos que tirar tudo isso de nós. Fingimentos, né? Hipocrisia, isto é, todas as atitudes insinceras. Não somos sinceros, nós já falamos aqui, né? O amor seja não fingido. Maledicência, todo falatório ruim, que provoca a intriga. E hoje nas redes sociais nós temos que tomar cuidado de ver o que nós postamos. Parece que o que mais dá visualizações e mais seguidores é aqueles que usam da maldade, usam de fingimento, usam de maledicência, né? E parece que isso é que está imperando agora. Então nós temos que verificar se Deus me chamou para ser santo, né? Como que eu me comporto nas redes sociais. Quais são os meus comentários? O que eu tenho espalhado por aí, né? Será que é em amor ou não é em amor? Então, desejamos e precisamos ter estas certezas. Nós fomos
libertos em Cristo Jesus. E Deus, o Espírito Santo e a palavra dele vai nos dar força para crescer. Força para crescer. E vamos alcançar esta experiência. Então, vamos lembrar aqui, deixemos os pecados. Desejamos o alimento espiritual. Então, esta questão é uma questão de caráter. Nós somos levados também, não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida moral. Nosso caráter tem que ter o caráter de Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo. Então devemos ser santos porque Deus é santo. E aí nós seremos pedras vivas, diz aqui. Como pedras vivas nós somos. Se Cristo é vida, a igreja é viva, Jesus está vivo, nós somos pedras vivas. Amém? Pedras vivas para nos alimentarmos e sabermos quem somos, também no sentido de levar outras pessoas também a conhecerem a Jesus. E se nós formos exortados a crescer, como nós fazemos isso? O verso 3 do capítulo diz que já provamos que o Senhor é bom. Então eu posso crescer porque o Senhor é bom. E como nós cantamos, o Senhor é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. E como Deus é bom, eu também sou bonzinho. Né? Você também é bonzinho. Né? Fala para o seu irmão, eu sou bonzinho. Tudo é bom, então nós somos tudo bonzinho. Já provamos que o Senhor é bom. E o Senhor é que está nos edificando como pedras vivas. É Ele que nos edifica, por quê? Porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Estou firmado na rocha que é Jesus. E temos todo o poder de Deus à nossa disposição. Foi Deus que nos fez participar de todas as promessas que Ele tinha feito para Israel. Ele juntou o povo agora, né? Os gentios, né? Juntou com Israel. Então agora nós devemos lembrar que todos nós somos a geração eleita. Temos o sacerdócio real. Para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. Então, através da nossa vida, através dessa vida transformada, eu fui preparado e você está sendo preparado para ir e fazer discípulos, para anunciar as grandezas de Deus, né? Nós nem éramos, diz o apóstolo Pedro, nós nem éramos, né, povo de Deus, agora somos povo de Deus. E como povo de Deus, o que eu estou fazendo? Será que a grandeza, né, as grandezas de Deus, né, estão sendo vistas na nossa vida, através das nossas emoções, através das nossas atitudes, através do meu temperamento, né, do nosso temperamento? Existem 4 temperamentos, né? Fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. E dentro desses temperamentos estão as nossas emoções. Cada temperamento desse tem as suas emoções positivas e as suas emoções negativas. Então, se quiser estudar isso, você estude. Tem um livro, não sei se tem mais livros, né? O temperamento controlado pelo Espírito Santo, né? Então, temos esse controle, porque Deus nos ajuda nisso tudo. Então, amados irmãos, Pedro mostra que fomos transformados e que isso é um processo para nós chegarmos à plenitude de Cristo. Nosso alvo é sermos perfeitos a cada dia, semelhantes a Cristo a cada dia. E as pessoas vão ver Cristo em nós, Lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando começou a igreja, depois de um certo tempo, não é? Eles nem precisavam dizer que era cristão, que seguia Cristo. O próprio povo, vocês são pequenos cristos, né? Então, essa é a nossa busca. Somos filhos da obediência. E muitas vezes somos filhos da obediência e não obedecemos. A nossa tendência, às vezes, é não obedecer. Então, nós temos que lembrar disso tudo. Então, já que Deus fez tanto por nós, mandando Jesus Cristo, né, o seu Filho, através do seu sofrimento, através da sua morte, levar sobre si todos os nossos pecados, né?
nós temos que resolver a cada dia a vencer as nossas tentações, a buscar o fruto do Espírito. A santificação tem tudo a ver com o fruto do Espírito, com o fruto do Espírito. Então, amados irmãos, fomos transformados em Cristo Jesus e em Jesus somos transformados para esperar em Cristo, para estar com Cristo, para viver com Cristo, para sermos semelhantes a Cristo. Fomos transformados para amar os nossos irmãos, amar as pessoas, não só os que estão na igreja, mas amar os nossos inimigos, amar aqueles que não estão na igreja, amar todas as pessoas como Deus ama. E fomos transformados para o crescimento, para crescer em Cristo. Nesta caminhada, nós temos que estar crescendo em Cristo. Então, você e eu não temos, com certeza não temos outra escolha, não é? Outra escolha, se não percorremos e continuarmos a percorrer esse longo caminho da vida cristã. Temos que perseverar até o fim. Nós temos que buscar alcançar a maturidade em Cristo. A Bíblia nos fala sobre essa maturidade. Então nós devemos buscar essa maturidade em Cristo. Então, esperar em Cristo, estar com Cristo, viver em Cristo, amar os nossos irmãos, crescer em Cristo. E são as vidas transformadas para isso. Então, que Deus nos abençoe nesta caminhada, nesta jornada, e que a gente aprenda a cada dia, né, a buscar essa santificação e ver o que precisamos, né, consertar para que essa santificação seja uma verdade. Então, que Deus nos ajude, e ajude você e ajude a nós todos. Amém?